Olá, sou Patrícia Ruino, sou professora de Ministério Infantil e estou trabalhando na causa, né, da prevenção ao abuso sexual infantil. Já tem um tempo que eu trabalho nessa área e gostaria de trazer para vocês diariamente um post muito rapidinho para que vocês tenham um pouquinho de conhecimento sobre o que é o abuso sexual infantil, quais são os sinais desse abuso, as consequências e como prevenir, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências desse abuso e amanhã, já vou dando um spoiler, amanhã nós vamos entrar na parte da prevenção. O que devemos fazer para prevenir, proteger as nossas crianças? Vamos proteger nosso tesouro mais precioso? Bora lá, gente! Continuando o assunto de ontem, que acabei deixando passar batido, né? Como ajudar crianças vítimas de abuso sexual. Aqui são os canais que vocês podem procurar ajuda. Então, tem o Disque 100, que eu já tinha falado, que são os direitos humanos. O 180, que é o Disque Denúncia, que trata mais de violência doméstica, mas o abuso sexual infantil está incluso na violência doméstica também. O 190 para caso de flagrante, né? Então, acabou de acontecer, então você chama 190. O Conselho Tutelar, deixei aqui o telefone do CRAS e do CREAS. E a diferença de um para o outro. É importante entender, né? Quando a gente fala de CREAS e CRAS, parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, na verdade, o CRAS ele traz a prevenção e o CREAS ele dá a assistência depois que essa pessoa já teve seus direitos violados. Então, é importante saber a diferença. É claro que no momento de angústia, de desespero, a gente não vai lembrar exatamente, mas guarda esse post aqui com vocês, quem sabe vocês precisem para alguma outra situação. Quando nós falamos de violação de direitos, a gente não fala apenas de abuso sexual, tá? Nós falamos de toda forma de violência. Aqui em cima tem um outro contato, que é do Disque 100 também, e embaixo tem o WhatsApp. Esse WhatsApp, ele funciona 24 horas. Então, tem pessoas que querem fazer a denúncia e ficam um pouco constrangidas de ligar, pode fazer pelo WhatsApp. E o mais importante, a denúncia é anônima. E essa denúncia, ela pode salvar vida, né? Então, é importante lembrar sempre disso. E quando a gente não denuncia, porque a gente está de acordo com o crime. Então, precisa sempre refletir isso, tá? Ontem também eu não falei sobre o nosso versículo de reflexão. Então, no versículo de ontem, pensando, né, na forma de ajudar a criança, é importante a gente pensar que quando nós estamos fortes na fé, nós devemos ajudar os que estão fracos, né, a carregar suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para que o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Aqui eu estou falando de fé, ok. No entanto, uma pessoa que passa por uma situação de violência, ela não tem mais fé, ela não tem mais esperança, ela não tem mais perspectiva. E é nesse momento que nós cristãos temos que entrar, né, e ajudar a carregar esse irmão e fazer com que ele possa se fortalecer na fé. Por isso que Jesus sempre fala: nunca ande sozinho, sempre tenha mais um com você, porque vai chegar em um momento que a nossa fé vai abalar. E quando nós nos deparamos com uma situação de violência, é muito, muito difícil a pessoa ainda crer, né? E é esse momento que nós temos que ser os enfermeiros espirituais dessas pessoas, tá ok? Agora, de verdade, vamos entrar no nosso ponto de hoje. O nosso ponto de hoje, como todo o assunto é complicado, são as consequências do abuso. O que esse abuso traz na vida dessa criança e desse adolescente? Então, aqui eu pontuei, tem bastante coisa. Eu vou tentar falar o mais rápido possível e o mais simples possível para que vocês possam ter pelo menos algumas ideias do que esse abuso causa na vida da pessoa. Então, um deles, que eu também comentei ontem, que são os sinais, né, é a mudança de comportamento e a de vocabulário.
essa mudança de comportamento não diz apenas aquilo que eu comentei ontem, que é agressividade, a criança fica mais isolada, não é apenas isso. Existe também um outro comportamento que a criança começa a falar de forma mais sexualizada. Como assim? Pois é, a criança, quando ela passa por uma situação de abuso e ela não compreende que aquilo foi um crime, que aquilo foi uma violência contra o corpo dela, ela vai passar a entender que aquilo faz parte da vida dela. Então, se ela sentiu prazer num ato desse, ela vai entender que aquilo é bom e que pode acontecer de novo. Então, ela vai reproduzir em outras crianças. E aí vem o tal dos jogos sexuais, que está acontecendo muito nas escolas. Não só em escolas, mas casa que tem muita criança também. Porque se uma criança ela foi tocada, ela vai querer reproduzir em um outro, porque a sensação foi boa. Nós temos terminações nervosas, gente, nós somos vivos. E quando o sexo vem muito cedo na vida de uma criança, ele mata a sexualidade, que é algo bom da criança, né? Então, tudo aquilo que é de candura, tudo aquilo que é de inocência, ele desaparece. Por isso que nós falamos que o abuso sexual para uma criança, para um adolescente, é um crime. Não que para uma mulher ou um homem adulto não seja, é sim, mas por uma criança é muito pior, porque ela está construindo a afetividade dela com relação ao universo, a ela, e aí, de repente, acontece uma situação de abuso, e aí toda aquela questão de afeto, de carinho, de amor, de vínculo, ele se rompe e passa a ser uma coisa mais sexual. E aí o vocabulário também muda. Então ela começa a falar mais dos órgãos genitais, ela começa a falar também de, de posições, do que assistiu em filme e tocar, né, em outras pessoas. Então é muito importante saber o que o abuso faz na vida de uma criança ou adolescente. Dificuldades escolares. A criança começa a ter baixo rendimento. E também, dentro dessa dificuldade, de repente a criança nunca teve déficit de atenção, ela começa a ter. Ela começa a ter dificuldade no aprendizado. E também, um outro ponto que daí entraria lá em sinais na aula de ontem, é a criança que chega muito cedo na escola e criança que quer ser a última a ir embora. Criança que não quer voltar para casa. Criança que não quer ficar em casa. Ela quer ficar o máximo de tempo possível fora. Isso é um sinal, tá? Para observar se a criança pode ter sido abusada. Crise de ansiedade, depressão, desinteresse pela vida. Existe um ponto, né, sobre a depressão. Tem muita gente que ainda tem o conceito muito chulo que depressão, a pessoa chora o dia inteiro, a pessoa não come, a pessoa não toma banho. Existe sim esse tipo de depressão, existe. Mas existe também outros tipos de depressão. E cada pessoa vai demonstrar de um jeito. O mais importante é observar. Então, essa pessoa, essa criança ou esse adolescente, ele vai começar a ficar mais recluso, não vai querer muita conversa, ou vai ter as suas crises de ansiedade, vai ter fobia, vai querer fazer as coisas muito rápido, vai se perder, vai ficar tonto, né? E tem o desinteresse pela própria vida. E aqui eu vou puxar um pontinho para a gente falar isso em um outro post, que é a prevenção do suicídio infantil. Sim, crianças se matam após ter sido abusada sexualmente. Por quê? Porque ela não está pronta, não está preparada para lidar com a dor. E não é uma pouca dor, não é mesmo? Então, tem criança sim que comete o suicídio. Então, esse desinteresse pela vida realmente não tem mais nenhum tipo de perspectiva. Tá farda, né? Não quero mais, tô cansada, né? Na verdade, eu falei errado, tô farta, não aguento mais, né? A autodesvalorização. Ela olha para si, ela não vê nenhum tipo de valor para ela. Ela acha que não vale nada, porque tudo que aconteceu com ela foi porque ela é uma pessoa que não presta para nada. E ela vai se tornando cada vez mais depreciada. E isso gera consequências na depressão, na ansiedade e no suicídio, né? Queixas de ordem psicossomática, também que tá relacionado um pouquinho naquilo que eu trouxe ontem para vocês, que são as doenças que visualmente
os médicos não encontram, né? Como dor de cabeça, mancha na pele, começa a dar umas urticárias, como se fosse uma dermatite de contato. Tudo isso é de ordem psicossomática, e aí precisa prestar bastante atenção. Dificuldade de relacionamento interpessoal, não consegue manter relacionamento com ninguém. Além de ser agressiva, de ser uma pessoa irredutível, que não quer conversa, ou aquela muito recatada, que aceita tudo, que é muito submissa. Existem os extremos. Pessoa que passa por abuso são extremos, tá? Não possui ligação afetiva ou amorosa com ninguém. Ela não quer assunto. Ela não quer. Ela não consegue ter uma visão, por exemplo, essa menina tem 13 anos, a idade da descoberta, a idade em que ela começa a olhar para um garoto e ter atração por esse garoto. Ela não vai ter isso, tá, gente? Isso acabou. Matou. Matou, tá? Distúrbios alimentares, seja comer muito ou seja a anorexia. Então, criança que começa a comer, maluco, né? Não para, precisa verificar, assim como aquele que não come. E as dificuldades de adaptação, não consegue se adaptar com o novo. O novo para ele é sempre uma grande dificuldade, porque ele já desenvolveu a ansiedade. Então, tudo que é novo para ele deixa ele muito mais inseguro, né? Então, esses são alguns pontos, né, que eu trago para vocês sobre as consequências do abuso sexual. Não é tudo, tá, gente? E isso também vai variar de pessoa para pessoa. A mudança de aparência. Algumas meninas, por exemplo, elas começam a se vestir de modo desleixado, justamente para não ser mais atrativa, não ser mais atraente para aquele abusador. Ou começa a usar roupas masculinas, para que ela possa se esconder por trás de uma roupa. Então, a aparência, ela faz total diferença na vida dessa pessoa, porque na cabeça dela, o abusador não vai mais querer ela. Então, é uma fuga. Um outro ponto que eu deixei ele bem separado, isso acontece muito na fase da adolescência, já passando para a fase adulta, é o envolvimento com prostituição, troca constante de parceiro, relacionamentos abusivos e tóxicos e o uso de drogas. Esses pontos, eles estão muito ligados à adolescência, já na parte adulta. Por quê? Porque lá na infância, ela teve as suas emoções mortas, né? Totalmente violadas. Na fase adulta, ela não vai saber compreender certas situações. Então, por exemplo, mulheres que passaram por abusos na infância, ela aceita um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, porque ela é carente, porque ela está ali, né? Querendo ser vista, querendo ser acolhida, né? Então, a migalha que aquele parceiro entrega para ela, ela se sente feliz, mas ele dá porrada nela. Ele a estupra, mas ela ainda aceita, porque aquela migalhinha que ele dá para ela de vez em quando a sacia, alimenta o seu trauma, né? Então é muito importante entender que nem sempre uma pessoa que se envolve com prostituição ou está dentro de um relacionamento abusivo ou tóxico ou usa droga é uma pessoa apenas inconsequente. Não. Vamos ver o pano de fundo. Existem coisas lá atrás para ser pensada, ser tratada, para que essa pessoa possa ter uma vida um pouco melhor. Eu falei pouco sobre isso, em outro momento eu trago mais para vocês sobre as consequências do abuso. O nosso versículo para meditação vai ser em Mateus 25:40. Jesus diz: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Jesus quer dizer o quê? O mal que nós fazemos para uma criança, a gente também fez para ele. Se nós fazemos o bem para uma criança, nós também fazemos o bem para Jesus. Então, é muito importante a gente pensar o que nós estamos fazendo, né? Se estamos fazendo bem ou mal. É muito óbvio isso, né? Se a gente faz uma coisa errada, uma coisa ruim, a gente vai colher consequências. Mas aqui
a consequência que a gente tem é o distanciamento da salvação. Então, é muito importante a gente pensar no que a gente está fazendo para os nossos pequenos. Será que isso está agradando Jesus ou não? É para a gente pensar um pouquinho, tá? Agradeço por mais uma oportunidade, espero que tenha ajudado vocês, que vocês fiquem na paz e amanhã tem mais, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre como prevenir, né? Quais são as técnicas, as estratégias que nós podemos usar para a prevenção do abuso sexual infantil. Até lá. Beijos, até mais.